A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha estudos, leituras, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos começar a leitura de Gênesis. Vamos ler aqui o capítulo 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Então o versículo 1 nos fala que foi Deus quem criou os céus e a terra. A Bíblia começa com esse livro de Gênesis, que significa começo, que significa princípio de todas as coisas. Mas quando o versículo 1 fala no princípio, criou Deus os céus e a terra, isso não significa que Deus é limitado no tempo. Deus é eterno. Mas quando Gênesis fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, o no princípio, aqui do versículo 1, foi a forma como o escritor de Gênesis conseguiu descrever um período no tempo em que Deus criou os céus e a terra. O ser humano usa a linguagem para poder expressar as suas ideias, os seus pensamentos. O ser humano usa a palavra para poder comunicar aquilo que quer comunicar. Então, na limitação da linguagem de dizer que Deus criou as coisas do nada, foi colocada essa palavra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio significa que Deus, em algum momento da sua eternidade, decidiu criar os céus e a terra. Mas o versículo 2 nos traz uma revelação. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o versículo 2 traz uma revelação. Traz uma revelação de que esse no princípio, que foi quando Deus resolveu criar os céus e a terra, ele na verdade não era o princípio. Antes de Deus resolver criar o céu e a terra já existia. Mas essa terra, ela estava sem forma e estava vazia, sem nada. E sobre essa terra que não tinha uma forma, que não tinha nada, que era vazia, o que existia nessa terra eram trevas. E além de trevas havia um abismo. E o versículo 2 nos revela que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, o versículo 2 nos mostra que havia um abismo, havia uma terra que não tinha forma e que estava vazia. Essa terra sem forma e vazia estava completamente em trevas e havia águas. O versículo 2 nos traz essa revelação. E lendo o versículo 2 juntamente com o versículo 1, nós vemos que no meio dessa terra sem forma e vazia, Deus, em um dado momento, que a linguagem não é capaz de descrever em que momento é, por isso usa no princípio, resolveu criar o céu e a terra. Muitos estudiosos dizem que essa terra sem forma e vazia, e essas trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, se formou porque houve uma batalha no céu. Quando Lúcifer, que é Satanás, decidiu se insurgir contra a soberania de Deus, decidiu ser igual a Deus. Então houve uma batalha no céu. E nessa batalha, nessa guerra, Deus lançou para fora Lúcifer e todos os anjos que se associaram a ele. E dessa batalha, a força foi tão grande que quando Deus e os anjos que pelejaram pelo reino dos céus lançaram
Lúcifer e os seus anjos, que hoje se tornaram em demônios sobre a terra, eles destruíram a terra e tudo ficou em trevas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, significa que o Espírito de Deus está em todos os lugares. Talvez alguém pergunte, mas o Espírito de Deus passeia pelo inferno? Lá no Salmo 139, a Bíblia fala que Deus está em todos os lugares, que não há como se esconder de Deus. Se uma pessoa fizer uma casa nas alturas, Deus ali está. Se for até o mar, nas profundezas dos mares, Deus ali também está. E nos evangelhos, nós lemos uma história, uma parábola que Jesus fala a respeito de um homem rico que estava no inferno e que tinha uma visão do céu onde ele via Lázaro, que era um mendigo que desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. E aquele rico no inferno dizia para o Senhor: manda alguém para pregar para os meus irmãos, porque quem sabe poderão se converter ouvindo a mensagem por meio deles. Então, essas passagens, Salmo 139 e a parábola do rico e de Lázaro, que Jesus contou, nos dão a indicação de que sim, o Espírito de Deus ele se move em todos os lugares, porque Deus está em todos os lugares. E até mesmo o inferno, quando houve a criação dele, foi criado por Deus. Então, quando houve a guerra e a batalha e os anjos foram jogados para a terra, o Senhor, o Espírito de Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo ali. Aí no versículo 3, no meio de todas aquelas trevas, no meio de todo aquele abismo, Deus resolve criar os céus e a terra, e então nós temos um princípio. E esse princípio de tudo, Deus começa dizendo, conforme o versículo 3 nos revela, e disse Deus, haja luz e houve luz. De acordo com as pesquisas dos cientistas, a Terra, o universo, veio com uma explosão que eles chamam de a teoria do Big Bang, em que houve uma grande luz, e nessa grande luz, nessa grande explosão, houve o espalhamento de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, e dessa grande explosão surgiram todas as coisas. Então nós vemos que quando a Bíblia, que foi escrita muito, muito, muito antes desses pesquisadores chegarem a essa conclusão, já dizia, e disse Deus, haja luz e houve luz. Então há aqui uma indicação de que essa grande luz foi essa grande explosão que trouxe essa grande luz e que trouxe a origem para tudo. Versículo 4, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículo 5, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Versículo 6, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Verso 7, e fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Versículo 8, e chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Então nós vemos que Deus, no primeiro momento, disse haja luz, determinou que houvesse uma grande explosão, um espalhamento de vários elementos químicos que começou a dar origem ao universo, e depois Deus, na terra, veio e disse, no meio de todas as águas que havia,
que fosse formado uma expansão. Nessa versão que nós estamos usando para a leitura, fala expansão. Há outras versões que falam que fez Deus o firmamento. E o firmamento é o céu. E fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, as que estavam debaixo do céu, e as que estavam acima do céu. Ou seja, as águas em forma de gás, as águas que ficam nas nuvens. Deus fez separação das águas dessa forma. Colocou águas nos céus, águas na terra. Aí no versículo 9, passou-se o segundo dia e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Os estudiosos do planeta Terra dizem que se nós pegarmos o mapa mundi e nós fizermos uma comparação entre todos os continentes, nós vemos que é possível concluir que antes de surgir as Américas, a África, a Europa, a Ásia, a Oceania, que todos esses continentes formavam um bloco único. E essa teoria se chama Teoria da Pangeia, que significa pan significa tudo, todos, e geos significa terra. Então a terra era toda uma única porção. E essa teoria fala que o movimento das placas tectônicas na Terra, que a Terra ela vive em movimento. A Terra foi se movimentando e isso foi o que foi gerando o afastamento das porções da Terra e a sua divisão em continentes. E essa teoria explica como foi possível, quando descobriram a América, que havia pessoas aqui. Porque as pessoas se espalharam pela Terra. E quando os continentes foram se afastando, em todas as porções de terra havia pessoas. Então, quando descobriram o Brasil, quando descobriram as Américas e havia pessoas aqui, isso é porque antes da separação nos continentes, havia uma porção seca, uma única porção seca. E assim foi. Versículo 10: E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Versículo 11: Veja que Deus ele foi criando as coisas por ordem. Num lugar onde só havia bagunça, trevas, abismo, um monte de águas, Deus vem e diz que haja luz. Há uma grande explosão e as coisas começam a ser criadas, as coisas começam a se movimentar por uma única palavra que Deus diz. Por uma única palavra. Deus usa a palavra. Ele fala, haja luz. Ele usou duas palavras. Quando eu estou dizendo que ele usou uma palavra, eu quero dizer que ele usou a palavra para criar a luz e para formar o primeiro dia. Fazer a luz e fazer as trevas. No segundo dia ele vem e fala que haja uma expansão no meio das águas. Então ele criou o céu e criou o dia segundo. Depois Deus vem e diz que surja uma porção seca, e depois Deus fez separação entre as águas, e ainda nesse dia, que é o dia terceiro, no versículo 11, ele fala, e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Versículo 12, a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom.
Versículo 13: E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. Então, no terceiro dia, Deus criou a terra, a porção seca, e aí depois Deus ordenou que a terra produzisse erva verde com semente e árvores frutíferas segundo as suas espécies. E esse foi o terceiro dia. Versículo 14: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Quando os cientistas hoje estudam e descobrem o movimento de rotação da Terra, a sucessão dos dias e das noites em 24 horas, a sucessão das estações do ano, no verão, no inverno, o outono, a primavera, quando os cientistas, por meio do telescópio e de outros instrumentos que foram inventando, conseguem descrever as constelações, dando nomes às constelações e indicando tempos e tempos de coisas que ocorrem na Terra, isso nada mais é do que uma determinação que o próprio Deus, quando criou o mundo, deu. Existem muitos estudiosos que, na sua arrogância, pelo conhecimento dos sistemas estelares, do funcionamento dos planetas, pensam que estão descobrindo muitas coisas, que o ser humano não depende de Deus, mas na verdade o texto de Gênesis revela, porque esse texto já estava escrito muito antes do ser humano começar a evoluir nas suas pesquisas e chegar a essas conclusões que estão chegando hoje. A evolução da ciência atual só prova que o autor do Gênesis, que foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever esse texto, já sabia como as coisas funcionavam. Foi o próprio Deus que determinou a existência, a criação dos luminares na expansão dos céus. Foi o próprio Deus que criou o Sol, a Lua, todos os sistemas das galáxias, dos planetas, todo o funcionamento. E foi o próprio Deus que criou esses luminares para servirem de sinais, como os homens hoje descobrem e usam como sinais. Eles usam esses luminares e todas as constelações como sinais porque foi o próprio Deus que, no momento em que estava criando todas as coisas, determinou que assim fosse. E para tempos determinados, e para dias e anos. Versículo 15: E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Versículo 16: E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Então aqui no versículo 16, Deus está inspirando o escritor, né, que segundo a tradição foi Moisés que escreveu o Pentateuco, o livro de Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio, né? Foi ele que criou o sol e a lua. Versículo 17: E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. Veja que quando o texto fala que Deus os pôs na expansão dos céus, o escritor está... o sol ele fica fora da terra, fica a muitos quilômetros da terra. Mas ele foi colocado na expansão dos céus, é por meio dos céus que nós percebemos o sol, para alumiar a terra. Versículo 18: E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. Então nós vemos aqui que no dia quarto, Deus se preocupou em criar o sol, em criar a lua, em criar as estrelas, para separar o dia, para separar a noite, e para que esses luminares servissem, como hoje servem,
pelas ferramentas que são usadas pelo homem, pela ciência, para conhecer os tempos e como sinais dos tempos para dias e para anos, conforme diz o versículo 14, que nós lemos aqui. Aqui está o versículo 14. Versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Versículo 22. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Versículo 23. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. Então nós vemos que no dia quinto, o que Deus criou foram os animais. Os animais foram criados no dia 5. Deus primeiro criou os répteis nas águas, depois criou as aves nos céus, depois criou as baleias e os répteis nas águas, e depois deu uma ordem, um comando sobre todos esses animais, que eles se multiplicassem e enchessem tanto as águas, como também que as aves se multiplicassem na terra. Agora vem o dia 6, versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. Versículo 25. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Versículo 26. E disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, nós vemos que no sexto dia, Deus criou os animais da terra. No quinto dia, Deus criou os animais aquáticos, os peixes, os répteis no mar, as grandes baleias, as aves dos céus foram criadas no dia quinto. No dia 6, Deus criou os animais da terra, o gado, os répteis, as bestas feras, e depois deu uma ordem para que depois ele criou o ser humano. Criou o ser humano à imagem e à semelhança de Deus. Nós vemos aqui, pela leitura do versículo 26, que só o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mais especificamente, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Aqui, Deus criou o homem, ele ainda não havia criado a mulher. Deus criou o homem, versículo 27, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O versículo 27 revela que a mulher, a fêmea, também foi criada à imagem de Deus.
Então muitas pessoas dizem: foi só o homem que foi criado à imagem de Deus. Mas o versículo 27 fala: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então isso quer dizer que quando o versículo 27 fala que criou Deus o homem, Deus está falando, criou Deus os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus, os seres humanos foram criados, tanto o macho como também a fêmea foram criados por Deus. E Deus os abençoou e Deus lhes disse, veja que Deus dá uma ordem para o macho e a fêmea: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Existe uma ordem aqui no versículo 28, para o macho e para a fêmea, que é frutificar, que é multiplicar, que é encher a terra. E quando nós lemos esse texto, isso quer dizer que o macho foi feito para ter uma fêmea e a fêmea para ter um macho. O homem foi feito para ter uma esposa e a mulher foi feita para ter um marido. Esse é o projeto de criação de Deus. Existem muitas discussões nos dias atuais sobre o direito de ser solteiro, sobre a homossexualidade, o direito de escolher a orientação sexual, sobre a escolha de ter ou não ter filhos. Eu não estou entrando em nenhuma dessas discussões. Aqui estamos apenas lendo Gênesis 1 e vendo o texto conforme a revelação que foi comunicada por Deus para Moisés, que segundo a tradição foi quem recebeu a revelação e escreveu, fez a anotação para registro, para que chegasse ao nosso conhecimento. O que Deus determinou foi que ele criou o macho e a fêmea à sua imagem e semelhança, e ele deu um comando: frutificai. Para frutificar, o homem precisa cumprir o seu papel de homem, porque mesmo, e a mulher também, o seu papel de mulher. Em Romanos, no capítulo 1, Paulo fala a respeito do papel que o homem e a mulher devem cumprir, e que aqueles que se inflamam na sensualidade com as pessoas do mesmo sexo incorrem em pecado e caem na ira de Deus. O que é a ira de Deus? É o afastamento de Deus. Quando uma pessoa não recebe a palavra de Deus, Deus manifesta a sua ira, afastando-se da pessoa e entregando a pessoa para que ela realize e faça tudo aquilo que ela bem entende. Quando uma pessoa não ouve a palavra de Deus, Deus, respeitando a opinião da pessoa, se afasta e diz: todas as benesses da comunhão que você poderia ter comigo, você não terá. Não porque Deus não ama a pessoa, mas porque a pessoa se volta contra Deus. Então Deus se afasta. E é isso que Paulo chama em Romanos, na carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 1, ele fala: é assim que Deus manifesta a sua ira. Ele se afasta e entrega a pessoa. A pessoa fica uma pessoa que não tem luz, uma pessoa que não recebe a revelação, o entendimento da luz que vem pelo Espírito Santo, fica mergulhada em seus pensamentos. E como o ser humano está mergulhado no pecado, os pensamentos do ser humano sem Deus são automaticamente pensamentos perversos e malignos. Então a pessoa fica mergulhada na sua perversidade. Deus deu essa ordem para o homem, para a mulher, para o macho, para a fêmea. E no versículo 28, na segunda parte,
ele disse: dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus deu o comando para que o homem domine sobre os animais. Mas os seres humanos, com o passar do tempo, começaram a querer dominar sobre o outro ser humano, querendo cuidar da vida do próximo, querendo criar leis, normas, regras para controlar o próximo. A ordem de Deus é que os seres humanos sujeitem os animais, tanto os peixes que vivem no mar, tanto as aves que vivem nos céus, como sobre todos os animais que moram sobre a terra. Não existe um comando para que o homem domine sobre o outro homem, porque o homem, o ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus, porque criou os seres humanos como a sua primícia, imprimindo no ser humano a própria imagem e a semelhança dele, derramando a capacidade de pensar, a capacidade de governar, a capacidade de criar, a capacidade de inventar. Deus disse: o ser humano é meu. Mas alguns seres humanos, abusando do poder que Deus deu aos homens em relação a dominarem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra, resolveram expandir o seu poder para ter controle e domínio sobre o outro. E muitos que são os dominados não tomaram posse dessa palavra que receberam do próprio Deus. Vocês foram feitos para sujeitar a terra e para dominar sobre todas as coisas que foram criadas. E é porque alguns não conseguiram identificar que foram criados à imagem e semelhança de Deus e com um grande e extremo poder de dominar sobre todas as coisas, porque algumas pessoas não reinam e não governam, elas entregaram e todos os dias entregam o governo da sua vida, as suas vontades e a sua alma para que outros dominem sobre eles, para que outros dominem sobre elas. E é por isso que surgiram essas pessoas que abusam do poder que foi dado por Deus para os seres humanos. Porque existe um grupo de pessoas que não reconheceu a sua condição de pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus para exercer governo e domínio. Então elas entregaram o próprio governo e domínio para que outros os sujeitem como se fossem animais. Talvez você não tenha pensado nisso, talvez você seja uma pessoa que está entregando o governo da sua vida para alguma outra pessoa. Tem homens que se entregam ao domínio de mulheres. Tem mulheres que se entregam ao domínio dos seus maridos. Tem filhos que não conseguem se emancipar e ficam sempre sujeitos à sua mãe, ao seu pai. Tem muitas pessoas que estão com 20, 30, até 50 anos de idade, que têm idade na carteira de identidade, mas que sua idade mental é como a idade de alguém que tem 10, 8, 9 anos de idade, porque ainda estão amarrados, acorrentados, ainda não conseguiram cortar o cordão umbilical do pai e da mãe, não conseguiram se emancipar, não conseguiram entender que foram criados, nasceram para serem cuidados pelos seus pais por um tempo, mas que precisam tomar o governo e o domínio sobre a própria vida.
Daí vem o versículo 29, e disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Versículo 30, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. Quando nós lemos aqui esse capítulo primeiro, nós vemos que no sexto dia, quando Deus criou os animais que vivem sobre a terra e criou o homem e a mulher e a sua imagem, a sua semelhança, e deu aos seres humanos as ervas com sementes e as árvores frutíferas como mantimento, nós vemos que tudo que Deus criou, sempre que ele criou, tudo era bom. Tudo que Deus criou foi bom. E muitas pessoas têm uma pergunta, elas dizem assim: se Deus é tão bom, por que ele criou o mal? Na verdade, Deus não criou o mal. Tudo que Deus criou sempre foi bom. Tudo que Deus cria sempre é bom. Tudo que ele projeta, pensa, sempre é bom. Mas foram os seres criados que decidiram tomar as suas próprias decisões. E quando os seres criados, que não são aqueles seres que têm a plenitude da sabedoria, resolvem governar pela sua própria vontade, a falha que existe na sabedoria, a limitação na sabedoria, a falta de submissão à vontade de Deus, que que tem a plenitude da sabedoria, fatalmente leva às consequências gravosas, ao surgimento do mal. O mal existe na terra, a corrupção existe na terra, porque Deus entregou o governo da terra para os seres humanos. Cabe aos seres humanos decidirem se vão manter uma comunhão e ligação com Deus para receberem as instruções de Deus, que é o dono da plenitude da sabedoria, para executarem as decisões de Deus conforme Deus ordena, para que o bem se manifeste, ou os seres humanos podem usar a liberdade de que gozam para fazerem as coisas conforme os seus próprios pensamentos. E como essa é a opção que os seres humanos tomam, eles que não são donos da plenitude da sabedoria, vão tomando as suas decisões conforme aquilo que vem, que ouvem, que falam, que tocam, que sentem, vão tomando as suas decisões conforme os seus sentidos, conforme o que lhes agrada, conforme o que lhes apraz, e com isso vão recebendo as consequências das suas próprias decisões, porque exercem a sua liberdade. Decidem seguir a sua liberdade. Então, quando você for tentado a pensar que Deus faz o mal, entenda que o mal é produzido em razão das atitudes dos seres criados, que não estão dotados de plenitude de sabedoria, que tomam as suas próprias decisões e que não conhecem todos os reflexos das suas decisões e por essa razão causam o desmatamento, o aquecimento global, as disputas por terras, as disputas por poder,
todas essas questões que geram problemas no mundo, que geram sofrimento na terra, que geram mortes de muitas pessoas pelas decisões tomadas por alguns homens que são os que governam sobre os outros, são decisões que são de homens, são decisões de pessoas que decidem pela sua própria vontade para satisfazerem a sua própria vontade, sem relacionarem o poder que exercem com o poder divino de Deus sobre todas as coisas. E é por essa razão que o mal existe sobre a terra. E é por essa razão que a corrupção existe sobre a terra. Tiago, falando a respeito disso, disse: ninguém, sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não é tentado pelo mal. Mas cada um é tentado pela sua própria concupiscência. Cada um é tentado pelo seu próprio pecado, pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias fraquezas. Os seres humanos, cada um tem uma certa fraqueza. E cada um é provado, é tentado na sua fraqueza. Deus a ninguém tenta, porque Ele é plenamente luz. Para terminar esse vídeo, nós vamos ler o capítulo 2, dos versículos 1 até o 4, porque esses primeiros versículos do capítulo 2 completam a história da criação. Veja, capítulo 2, versículo 1. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Lá no Salmos 24, verso 1 diz que do Senhor é a plenitude da terra, os céus e todos os que nela habitam. Foi Deus que criou todas as coisas. Versículo 2. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então, no 7º dia, Deus realizou o descanso. E esse texto nos traz a informação de que o ser humano não foi feito para trabalhar todos os dias, durante todo o tempo. Salomão, falando a respeito do trabalho, da importância do trabalho, escreveu no capítulo 4 de Eclesiastes: que proveito tem o homem que tanto trabalha, o homem que não tem esposa, não tem filhos, não tem para quem deixar, mas os seus dias são de trabalho e mais trabalho. Isso é vaidade. Foi o que Salomão escreveu em Eclesiastes no capítulo 4. Então, de fato, lendo aqui o texto da criação, Deus projetou o ser humano para realizar uma parte do trabalho, e a parte do trabalho do ser humano é frutificar e dominar sobre todas as coisas. E isso deixa uma reflexão. Você tem dominado sobre a sua vida? Ou você tem sido dominado? E esse domínio que é exercido sobre a sua vida tem sido bom para você? Você tem os seus sonhos, os seus projetos? Você sabe qual é o teu propósito? Você sabe por que você está aqui na Terra? Você sabe quais as suas responsabilidades em relação a esse mundo? Então fica o convite
para que você medite na palavra, porque pela leitura da palavra você pode construir um relacionamento de comunhão com Deus e se conectando com a fonte, porque Deus ele é a fonte. Por que Deus é a fonte? Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o que conhece todas as coisas. Ele é a fonte de todas as coisas. Foi Ele que criou todas as coisas. Do nada, Ele resolveu criar todas as coisas em um princípio. Em um dado momento em que Ele resolveu começar a formar do meio de uma terra vazia e caótica, no meio do caos, Ele disse que haja uma luz, uma explosão, que comece a criar as coisas, que comece a dar origem a um novo mundo. Esse mundo em que existem os céus e a terra, e que é cheio de mistérios, e que os seres humanos, pelas suas pesquisas, pela sua ciência, vão descrevendo ao longo dos anos e descobrindo. E quanto mais descobrem, mais nós encontramos pistas do quanto esse texto de Gênesis tem relação com o começo de tudo, tem relação com o princípio de tudo, tem relação com todas as descobertas, revelando que o texto que já estava escrito há muitos anos atrás, antes do homem, antes dos seres humanos começarem a fazer as pesquisas e descobrirem tudo que estão descobrindo, esse texto já estava escrito. Esse texto já estava revelando como Deus criou todas as coisas a partir de uma grande explosão, dizendo haja luz, e como Deus criou todas as coisas usando a palavra. Deus dizia, vai ser assim, e como ele dizia, as coisas aconteciam. E isso traz uma revelação sobre quanto a tua palavra, a palavra tem poder. Se você foi criado à imagem e semelhança de Deus, se Deus colocou a impressão, a digital dele em você, você pode, pelo poder da tua palavra, criar o seu universo, o seu mundo, a sua realidade. Então, quando você desperta e fala, hoje é um dia fantástico e incrível, onde eu vou desenvolver todas as minhas habilidades e talentos e vou realizar o melhor em tudo. É assim que vai ser a sua vida, porque você acordou e disse isso. A sua palavra determina a sua vida. Mas no dia em que você acorda e diz, hoje vai ser um dia maldito e desgraçado, a minha vida é desgraçada, eu vim no meio da desgraça, então assim é, porque você declara isso. Mas eu vivo essa verdade, então mude essa verdade. Pela leitura desse texto de Gênesis, quando nós vemos que Deus criou todas as coisas pela palavra e que Ele te criou à imagem e semelhança dele, você pode criar a sua realidade. Você tem o poder de cocriação com Deus. O que é cocriação? Deus ele tem o poder da criação, Ele criou tudo. Você tem o poder de criar juntamente com Deus. Com esse conhecimento você pode dizer, a partir de hoje, eu vou construir uma realidade nova para a minha vida. Então, aonde está escrito, problema no casamento, escreva, qual a solução para melhorar meu casamento? Sente-se com a pessoa do seu relacionamento, escrevam uma frase e ações que devem ser tomadas e comecem a dizer, hoje eu perdoo, hoje eu sei o que tenho que fazer e vou fazer. Porque não basta falar que vai largar o vício, não basta falar que vai deixar
de ser relaxado com a sua alimentação, gerando problemas na sua saúde que trazem preocupação para os seus filhos, para o seu cônjuge. É necessário agir, é necessário cortar aquilo que faz mal na sua saúde, é necessário controlar a alimentação, é necessário fazer os tratamentos médicos de forma adequada para que você possa ter saúde, para que possa haver resultado, concordância, amizade, fidelidade, companheirismo, para que esses projetos se realizem. Você pode declarar e você pode agir, se colocar em movimento, no movimento certo do que precisa ser feito. Pelo poder da palavra, Deus criou todas as coisas. Comece a declarar com a sua palavra as mudanças que precisam ser feitas. Leia as Escrituras para conhecer o teu propósito, para conhecer a comunhão com Deus, para aproximar-se cada dia mais dele, para que você tenha mais clareza da sua identidade e do seu propósito aqui na Terra. A identidade está revelada nesse texto que lemos. Você é a imagem e semelhança de Deus. O propósito é manter sempre, enquanto estiver aqui na Terra, aquilo que Deus reservou para que você realize na Terra. Mas uma coisa é certa: Deus não colocou o ser humano para viver só, mas colocou o ser humano para viver em comunidade, para viver no relacionamento com outras pessoas, para viver servindo, fazendo algo que colabora, ajuda no todo. Qual é o teu propósito? Para o que Deus tem chamado você? Quais são as suas habilidades? Quais são os seus maiores e melhores talentos? Como você pode usar esses talentos para ajudar pessoas e para cumprir a sua função, o seu papel, durante a sua existência limitada aqui na Terra? Essa é a meditação de Gênesis. Se fez sentido para você e você lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem, ou com quem você quer compartilhar esse texto, compartilhe esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, também deixa o seu like. O like permite que essa mensagem se espalhe para mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Amém.